Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Bom dia, aqui é a Darlene do Maria Bonita na TV, aqui na TV Postos HD. Vocês estão cansados já de ver minha carinha todo sábado aqui, né? E vão cansar muito mais porque esse programa tá crescendo e a ideia é a gente aumentar e ter mais horários. Inclusive a gente tá tendo algumas reprises aos domingos. Eu sou do Maria Bonita, comecei esse programa aqui para falar do salão de beleza, da venda de Mega Hair, só que hoje ele virou um programa de saúde, entretenimento, beleza e levar informação. Com isso, com as parcerias que eu fui fazendo, chegou aqui para nós uma grande amiga, que é a doutora Cristiane, que de uma maneira voluntária está levando toda semana informação sobre essa parte de aposentadoria, sobre as nossas dúvidas sobre a Previdência. E hoje eu vim falar para você aí de casa, que não sabe os direitos de uma criança, de um adulto autista. Cris, tudo bem? Tudo bem, André. Obrigado, viu, por mais uma semana aqui comigo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Sou Cristiane Oliveira, especialista em Direito Previdenciário. E hoje, depois de muitas perguntas, né, sobre o autista, é um assunto bem recorrente no escritório também, no nosso dia a dia. Então eu gostaria de falar um pouco dos direitos previdenciários, né, focados aqui no INSS, que é o que é o assunto, né, o carro-chefe do escritório, é o assunto da minha especialização. Então eu gostaria de falar sobre o que... Primeiro, a pessoa já, né, sabe o que é o autista. É bom desmistificar o que é uma criança autista. O que é o aspecto autista, né? O espectro autista. Porque às vezes a pessoa imagina aquela criança assim, super isolada, que não fala com ninguém. Claro que o autismo também é isso, mas existem graus de autismo, né? E então, não necessariamente é esse autismo tão grave, que traz, assim, tantas limitações às pessoas. Mas, enfim, existe o espectro autista, né? A pessoa pode ser diagnosticada com o autista, inclusive já adulto, né? E, assim, o que a gente gostaria de trazer aqui, quais são os direitos previdenciários, por exemplo, que a pessoa tem direito ao BPC, ao LOAS, né? Que é um benefício assistencial, a pessoa tem direito à aposentadoria mais cedo, caso ela trabalhe, porque o autismo é considerado uma deficiência. Então a gente vai conversando aqui. É isso que eu queria saber. Se existe uma aposentadoria voltada para autista. Não existe uma aposentadoria específica para o autista. Existe aposentadoria para o deficiente e o autismo é considerado deficiência. Lembrando que para a aposentadoria vai ser levado em conta o grau do autismo, porque o grau do autismo determina qual é a faixa de idade que a pessoa tem que alcançar, de tempo de contribuição que a pessoa tem que alcançar para aposentar. Mas é importante dizer que, por exemplo, para o BPC-LOAS, que muitas vezes é confundido com uma aposentadoria, não é uma aposentadoria, mas como é muito confundido, o autismo, você não precisa comprovar nenhum tipo de grau para conseguir esse benefício. Então é diferente, o LOAS não precisa de comprovar grau, né? Apenas com o diagnóstico e comprovando a baixa renda, a pessoa terá direito ao benefício independente de idade. Então pode ser uma criança recém-nascida, ou seja, né, até eu não sei até em quantos anos isso dá para ser diagnosticada, mas não tem idade mínima até, né, enfim, não tem, sem idade. E
Na aposentadoria haverá sim a avaliação do grau desse autismo por meio de uma perícia médica, ou seja, um perito designado especificamente para isso irá avaliar a pessoa e vai falar se o grau dela é leve, moderado ou grave. Entendi. E responde uma pergunta aqui para mim que está no contexto aqui. A aposentadoria da pessoa com essa deficiência é por tempo de contribuição também? Ela pode ser por tempo de contribuição e pode ser por idade. Entendi. Não é uma regra isso, então. Não é uma regra porque a pessoa vai precisar, dependendo da aposentadoria, vai precisar comprovar alguns requisitos diferentes. Então vai ter que ver, por exemplo, no caso, o que ela alcança antes. Ô Cris, então, mas o autismo você sabe que tem vários graus, né? Sim. Tem vários, assim, acho que é graus mesmo que fala, né? Não tem muito conhecimento. Inclusive tem pessoas que a gente passa a vida inteira sem detectar que tem um autismo. Sim. Beleza, isso aí não impede ela de recorrer se descoberto um diagnóstico como lá, sei lá, com 35 anos? Não tem problema. Ela vai ter o diagnóstico com autismo e passa a ter direito a partir desse momento. Mas e o que passou pra trás? Eu não posso recorrer porque eu sou autista e não sabia? Então, em relação ao LOAS, ao BPC LOAS, que é o benefício do INSS, que a pessoa tem que comprovar a baixa renda, não importa porque ela vai começar a receber o benefício a partir do requerimento administrativo, quer dizer, a aposentadoria também, né? Mas ela não vai poder... não vai fazer diferença se ela vai conseguir comprovar anteriormente ou não. Na aposentadoria, tanto a por idade quanto por tempo de contribuição, faria diferença porque você precisa comprovar que trabalhou aquele período específico lá com deficiência, então já tinha que ter o diagnóstico, né? E também saber o grau ali, comprovar o grau. Mas, enfim, não tem como, sem o diagnóstico anterior, não tem como comprovar. Então, realmente a pessoa vai sair no prejuízo, mas ela vai conseguir comprovar a partir do diagnóstico. Detectado mas essa antes deficiência. Mas antes tarde do que mais tarde, né? Com certeza, do que nunca também, né, passar aí sem saber. E, por exemplo, daí eu recorri, eu fui lá no seu escritório, eu entrei com essa ação pedindo a reivindicação do meu direito. Quanto tempo que eu vou estar levando para receber esse benefício? Vai depender do benefício, né? Então, assim... Porque daí caracteriza o LOAS, qual outro que é? Eu descobri que eu sou autista, por exemplo. E aí, se eu quero um BPC LOAS, eu vou até o escritório, vou levar a documentação. O que a pessoa precisa comprovar? Que ela é deficiente, ou seja, que eu tenho um laudo, um relatório médico com o diagnóstico, com a CID lá do autismo. CID é o Código Internacional de Doença. Tendo esse relatório, né, ela comprova a deficiência e ela vai ter que comprovar também a baixa renda. Como ela comprova isso? Com gastos da família, do grupo familiar ali, que ela vai ter que comprovar que, por lei, pelo INSS é até 1/4 salário mínimo, mas existe lei que flexibiliza esse 1/4 salário mínimo, mas, ou seja, a renda tem que ser baixa, não pode ser uma renda alta. Comprovando isso, ela vai ter direito ao LOAS. Isso é um benefício, certo? Outro benefício que ela vai ter direito é a aposentadoria por tempo de contribuição. E aí, como eu disse, ela vai ter que passar por uma perícia e verificar qual que é o grau desse autismo. E é importante mencionar também que esse grau de autismo ele pode ser alterado durante a vida, né? Ele pode... eu posso começar com leve e ir piorando ou melhorar, enfim. Então, assim, vai ter que averiguar qual é o período. Porque, por exemplo, se for um grau grave de autismo... o homem precisa trabalhar 20 anos de tempo de contribuição. Reduz, então, do que um valor... Reduzo, porque antes da reforma o homem precisava de 35 anos. Muito tempo. E é importante mencionar que essa aposentadoria não foi alterada pela reforma da Previdência. Então, não alterou o cálculo continua sendo 100%, sem aplicação de fator, e não tem idade mínima. Então, continua sendo 20 anos, continua sendo tudo isso, entendeu? E a mulher, por exemplo, teria que comprovar ali se fosse um grau grave. O homem, 25 anos, e a mulher com 20 anos. Então, assim, é um tempo muito pequeno em relação às aposentadorias normais que a pessoa tem que trabalhar com deficiência, exatamente porque ela tem uma dificuldade maior. A lei entende que por ter a deficiência, ela tem menores... as chances dela no mercado de trabalho são menores do que uma pessoa que não tem deficiência. Ô Cris, é o seguinte, o autista, ele tem direito à aposentadoria por idade?
ele tem direito à aposentadoria por idade com condições melhores comparadas a quem não tem o autismo, ou seja, não tem nenhuma deficiência. A aposentadoria por idade para o autista, para o homem, é com 60 anos e para a mulher é com 55 anos, desde que a pessoa comprove 15 anos com o diagnóstico do autismo. Então, esses 15 anos a pessoa tem que ter contribuído, né, com carência e comprovar que já tinha o diagnóstico que tinha o autismo, né, que era portador do espectro autista. Entendi. Entendeu? Entendi. E é o seguinte... E o valor também é mais interessante porque não tem aplicação da alíquota, enfim. Sempre nessas condições a pessoa tem benefícios porque trabalhou com deficiência. E se a pessoa entrar e tiver o pedido dela negado? Então, quando o benefício é negado, e nesse caso o que define se a pessoa tem direito ao benefício é a perícia médica, a orientação é que a pessoa sempre entre com ação judicial. Por que isso? Porque eu sou advogada e quero fazer ação judicial? Não, não é isso. É porque quando a pessoa recorre administrativamente, nos casos de perícia médica, não é realizada outra perícia médica. Então, como que você vai rebater, você vai discutir que aquela perícia não foi realizada de forma correta, ou seja, você está discutindo que aquela perícia não avaliou a situação de uma forma correta, por isso o benefício não foi concedido, se outra perícia não vai ser realizada. Então, nesses casos, só no judicial é que há a possibilidade, a chance, né, a oportunidade de fazer uma outra perícia. Então, a orientação é que se faça dessa forma. Certinho, acabou o nosso primeiro bloco, mas já que a gente volta, viu? Fique ligadinho que daqui a pouco tem mais, doutora Responde. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Aqui com a Maria Bonita na TV, com a doutora Responde, e ela estava tirando todas as nossas dúvidas aqui para você que às vezes sofre de deficiência ou que tem alguém da família que tem, né, essa condição, não sabe dos benefícios, e você está tendo agora a oportunidade de ter uma doutora super capacitada que de uma maneira voluntária está trazendo muita informação para nós. Doutora Cris, responde para mim sobre a questão dos valores, se é diferente de uma aposentadoria para outra, se muda. Tira as nossas dúvidas. Então, isso é muito comum, a pergunta em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, do deficiente, que o autista entra, no caso de deficiência, o autismo, é uma dúvida muito grande, né? O autismo é considerado deficiência, né, pela lei. E aí, o valor do benefício, ele é melhor, no caso, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, porque é considerado 100% do salário de benefício, né? Não é aplicado fator previdenciário, e isso não alterou com a reforma da Previdência. Então, assim, tendo em vista que todos os benefícios sofreram uma redução bem significativa com a reforma realizada lá em novembro de 2019, o benefício da pessoa com deficiência é uma ressalva e que salva muitos valores, né? E que pode, inclusive até, se a pessoa comprovar que é deficiente após a concessão da aposentadoria, dá direito a uma revisão e aumentar o valor do benefício. Entendi. E me fala, vamos falar um pouquinho também, que nós não falamos aqui, sobre a aposentadoria por idade. Sim, em relação a valores? Em relação a valores. Então, a aposentadoria por idade vai ser sem aplicação de fator, enfim, só se o fator for mais de um, né, que aí traz o benefício para a pessoa, vai aumentar o valor do benefício. Mas o valor ele é melhor também que a aposentadoria por idade normal, porque para o deficiente. Então, nesses casos de deficiência, a lei traz essas benesses, traz
essas vantagens, né, vamos colocar entre aspas, para que a pessoa consiga receber um benefício melhor. Ela Entendi. aposenta antes e com valor de benefício melhor. Tá, mas é que você falou lá atrás, mas eu queria que você falasse de novo para me entender. A pessoa que já tem direito a esse benefício por ter uma deficiência, nada impede de estar aposentando por idade. Não, ela pode aposentar. Pode aposentar. Uma não por perde idade. a outra, que é a dúvida é sempre do pessoal, né? Vou aposentar, vou Ah, perder tá. a outra. Entendi. Do BPC Loas. Não, isso aí não pode ser acumulado. Se ela aposentar por idade, ela vai perder o Loas. Então perde. Ela não tem... Não vai poder acumular. Só que assim, muita gente prefere a aposentadoria porque a aposentadoria, primeiro, ela tem uma segurança maior, ela não vai ter que ficar passando por perícias regulares e não tem a possibilidade de suspensão do benefício que pode acontecer com Loas, e também recebe 13º. E dá direito à pensão por morte, caso haja falecimento da pessoa. Entendeu? Não... A aposentadoria por idade deixa direito à pensão por morte para os dependentes. Entendi. Agora, tira uma dúvida minha, fazendo um favor. Nós estamos falando sobre diversos benefícios aí. A gente poderia também tirar a dúvida do pessoal em casa sobre essa pensão por morte. Quem tem direito, quem não tem. Se Sim. é fácil recorrer. Porque eu tive casos na minha família que foi muito burocrático. E a pessoa ficou anos esperando. Entendi. Até que recebeu. Você pode falar um pouquinho, esmiuçar, porque a gente está falando de tudo um pouquinho aqui para nós? Sim, a pensão por morte é um benefício que vai substituir a... Mas essa pensão hoje, nos dias de hoje, atuais, ela é um benefício fácil de conseguir, Cris? Ainda tem... ela é um direito... Então, é fácil Substituído. ou não, é muito subjetivo. Vai depender se a pessoa consegue comprovar ali os requisitos. E aí vai depender do caso específico. Mas não é algo difícil, desde que a pessoa consiga comprovar. Comprovar o quê? Né? Como que a pessoa comprova que tem direito? A pessoa que faleceu tem que ter qualidade de segurado na época do óbito, do falecimento, ou seja, ela tem que ter, em linhas gerais, né, parou de contribuir há menos de 12 meses, se ela estava desempregada, pode ficar até 24 meses sem contribuição, e aí tem que olhar a data do falecimento, se nesses últimos 12 ou 24 meses a pessoa fez alguma contribuição para o INSS. Tem que conseguir comprovar também... para a pessoa pedir ser dependente, e aí ser dependente, existem algumas classes de dependência. Por exemplo, o companheiro, primeira classe, né? O cônjuge, esposa ou esposo, companheiro ou companheira e filhos, tá na primeira classe. Na segunda classe vem os pais e na terceira classe vem os irmãos. Por que a gente fala de classe? Porque se você estiver na primeira classe, você já recebe primeira, e aí o segundo já não recebe. Então, por exemplo, para um irmão receber sua pensão por morte é porque não tem companheiro, não tem filhos, não tem pais vivos, aí vai ficar lá pro terceiro, entendeu? Mas uma das grandes complicações da pensão por morte é a comprovação da união estável. A gente tem muitos casos no escritório em relação a isso, porque... às vezes a pessoa vive a vida toda com a pessoa, né, ali constituindo uma união estável, e aí quando o outro morre, a pessoa tem dificuldade para comprovar. Isso aí, a qualidade segurada, a qualidade segurado, que às vezes a pessoa está trabalhando, mas não está contribuindo. Estou trabalhando, mas a minha carteira não está vacinada, eu trabalho por minha conta, mas eu não estava contribuindo, muito comum de acontecer, e a qualidade segurada, e a condição de união estável. Entendi. Mas assim, às vezes também é porque a pessoa não apresentou a documentação correta lá no INSS, não pediu a oitiva de testemunha, tendo do INSS que tem essa possibilidade. Então, assim, às vezes é uma questão de saber o que apresentar ali e realizar essa audiência dentro do INSS, que é a adjudicação administrativa. Então, tem jeito de fazer, sabe? Mas assim, é um caso que aconteceu na minha família, foi com a minha mãe mesmo, entendeu? Então, assim, é um caso que eu tô contando, pessoal, que tem muita gente, às vezes, que vai se identificar por falta de informação. Por isso que existem profissionais e profissionais, você tem que saber quem você procura. Meu pai faleceu, minha mãe ficou 10 anos esperando esse benefício. Porque nós éramos todos crianças, não tinha conhecimento. Ela assinou como é que chama? Procuração, dando plenos direitos pro profissional, entendeu? E aí esse benefício já estava
o profissional tava recebendo, já fazia Nossa. muito. Foi um caso bem, entendeu? Nossa, aí é fraude. Então teve esse caso, mas é bom a gente falar que isso existe, entendeu? Sim, existe. Então, até pra isso, principalmente hoje em dia, a pessoa tem que ter muita seriedade em quem ela procura, né, pra saber. Resumo da história, quando a gente descobriu, eu já era grande, entendeu? Sim. E aí, mas enfim, aí cabe um processo. não, resolvemos, tal, então. entendeu? Mas a gente não tinha conhecimento disso, que é um direito adquirido quando a pessoa falece. Sim. Falece, não, a gente achava que era uma coisa que você tinha que lutar, provar e tudo mais, entendeu? Assim como deve ter muita gente em casa que não sabe, né? Exatamente. E às vezes assim, ó, o INSS nega mesmo tendo todos os direitos. E ele nega. Nega. Mas daí você recorre. E aí a pessoa tem direito a receber os atrasados. Isso desde o óbito. Corrigidos, né? Corrigido. E uma coisa interessante também de falar disso. Desde o óbito, se a pessoa pedir a pensão até 90 dias após o falecimento. Se pedir após 90 dias, vai ser só a partir da data do requerimento, a data que a pessoa fez o pedido. Entendi. Entendeu? Então, assim, quanto mais rápido puder fazer, melhor. E claro que a pessoa tá num E esses benefícios atrasados, que a pessoa tá ali esperando, ela fica criando expectativa. É algo que leva anos, que recebe parcelado? Como que o INSS faz o pagamento disso? Então, se o benefício for concedido administrativamente dentro do INSS, isso é liberado junto com o primeiro pagamento, no banco mesmo. Vai lá e recebe o valor. Geralmente são valores menores porque o INSS já concedeu ali direto, né? Mas assim, pode ser por ação judicial e aí entra aquilo que a gente conversou lá sobre o RPV, que se for até 60 salários mínimos, que hoje equivale a 78 mil. O teto entra dentro daquele mesmo. Se for até 78 mil, o valor que a pessoa tem direito a receber de atrasados, ela vai receber por RPV. E aí, depois de todo o processo discutido, não cabe mais nenhum recurso, o INSS apresenta cálculos, a pessoa tem a oportunidade de impugnar aqueles cálculos caso não concorde, e o pagamento é feito dentro de 60 dias. Nossa! Mas se for mais de 78 mil, aí entra na fila do precatório, e aí é um pouco mais demorado. E no caso que a viúva... Mas não é nada absurdo, não, assim. Não, né? Entendeu? A viúva tem crianças. Elas recebem algum benefício também, Cris, ou nada a ver? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, um abono, alguma coisa, isso vem acrescentado nesse benefício? Por exemplo, uma família. Aí o pai faleceu, tem a esposa e tem 2 filhas pequenas. Essa pensão ela vai ser dividida pela esposa e pelas filhas. Até as filhas fazerem 21 anos, cada uma. Cada uma tem direito até 21. Aí, fez 21, daí esse benefício já é cessado. Isso. Entendi. E assim, os documentos que eu tenho que recolher para estar levando lá e dando esse princípio nessa ação? Os documentos vai depender do que a pessoa precisa comprovar, né, para conseguir a pensão. Mas o principal é atestado de óbito, certidão de nascimento, certidão de casamento, caso for casado, certidão de nascimento de todas as pessoas ali que têm direito, né, dos filhos. E no caso do exemplo que eu dei de casamento com a esposa ali e... se a pessoa estava trabalhando, eu tenho a carteira de trabalho assinada. Aí não tem problema nenhum, é só apresentar a carteira. A gente supõe que as contribuições estão sendo feitas pelo empregador, porque quando a pessoa é empregada, a obrigação da contribuição previdenciária é do empregador. Se ele era autônomo, eu sou MEI, por exemplo, é algo muito comum. A obrigação de contribuição é da pessoa que trabalha. Então, se essas contribuições estão sendo feitas corretamente, não tem erro, o INSS mesmo vai ver e isso aí não tem problema. E caso não seja casado, tenha uma união estável, a pessoa tem que apresentar documentos que comprovem essa união estável. E aí que a gente dá alguns exemplos. Por exemplo, qualquer documento que comprove que a pessoa tem uma vida ali com a outra, que a pessoa divide uma casa, que a pessoa divide um projeto, sabe? Construir uma casa, enfim. Então, o que seriam esses documentos? Conta conjunta no banco, declaração de imposto de renda, seguro, apólice de seguro é muito utilizado. Compra de um terreno, eu tenho um contrato lá de compra e venda, escritura, o que mais? Eu vou lembrando aqui as coisas que a gente utiliza. Comprovante de mesmo domicílio, ou seja, a conta de água no nome de um, a conta de luz no nome do outro, ou seja, comprovando que moram no mesmo local. Quando a pessoa não contribuiu nada, Cris? Quando a pessoa não contribuiu nada, ela não vai ter direito. Não tem. Não tem direito à pensão. Aí pode ser que ela tenha direito, sei lá, a uma aposentadoria pra ela,
Aí é outro benefício, mas da pensão, a pensão por morte, a pessoa, o dependente só tem direito se o instituidor, a pessoa que morreu, tinha qualidade, tinha contribuição. Entendi. E assim, no possível casamento, a pessoa recebeu, aí ela casou de novo, passou um tempo, ela casou de novo, ela... A dúvida campeã, essa aí, viu? Perde o benefício? Não perde. Não perde. Mas casou, não perde. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não. A pensão do INSS, a pessoa pode casar de novo, que ela não perde. Bom saber, né? Eu acredito que muita gente tem essa dúvida. Tem. Não, por isso que eu falei, é campeã. Eu não quero casar, não vou perder a pensão. Não, do INSS você pode casar à vontade, você não vai perder a pensão. Ai, Cris, falta só 3 minutinhos aqui. Mais uma vez a gente tá acabando esse bloco, né? Chama o pessoal para assistir o seu programa Doutora Responde. E a semana passada a gente falou de diversos temas e teu programa tá um sucesso. Eu que agradeço a participação de todo mundo, das pessoas perguntarem, de se interessarem pelo direito previdenciário. Eu convido todo mundo a assistir o Doutora Responde, que é um projeto de levar informação sobre o direito previdenciário. É um direito que muda tanto a vida das pessoas, que traz tantos benefícios e que altera, né? Realmente, uma revisão ali, do jeito que a gente está discutindo, muda mesmo a vida de uma família. E por isso o projeto é esse, vim conversar sobre isso e conversar com todo mundo e que... Com essa leveza, né? Isso, e buscar a participação de cada vez mais pessoas. É isso aí, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser, com mais Maria Bonita na TV, aqui na TV Postos HD. O nosso encontro todo sábado às 10 da manhã. Beijo pra vocês. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita.